sob o lema Imagine o Rotary. Convido a todos a ouvirem o hino nacional e, ao término, saudar a bandeira nacional. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado bombante, e o sol da liberdade raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandece, pátria amada, Brasil. Fica aqui um pouquinho. Deitada eternamente bem esplêndido, ao sol do mar e a luz do céu profundo, fulguras notas em florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais linda, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, por barulhos dentas estrelado, dedicam verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clara forte, terás o fim do teu não foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada, entre outras línguas no Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eu tinha uma associada que eu gostaria que ela fizesse a leitura da oração ecumênica do nosso clube. Eu vou pedir para a Patrícia Magruta fazer, por favor, Patrícia. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições e a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir e a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros desse clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa maior felicidade está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre.
Obrigada. Convido agora o nosso diretor de protocolo e nosso coordenador de DQA, José Cândido. Você vai com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Nesse dia 10 de agosto de 2022, na tribuna eletrônica, o companheiro e associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, sob o lema do período Imagine o Rotary, tendo como presidente internacional do Rotary, Jennifer Jones, do Rotary Clube Windsor Roselane, Ontário, Canadá, distrito 6.400. Como diretor do Rotary Internacional, no seu segundo ano, de 3 a serem executados, Julio César Santisteban Ojeda, do Rotary Clube El Rimac, de Lima, Peru, distrito 4.555. Nosso governador do nosso distrito 4.571, Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu, e a nossa querida presidente Neide Benchimol, período 2022-2023, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper. Nesta noite maravilhosa, desejamos a todos uma feliz presença, pois teremos, com certeza, uma palestra que vai acrescentar em muito o conhecimento de todos. Com a palavra, a nossa presidente. Muito obrigada, Cândido. Agora eu convido a nossa secretária e instrutora do clube, Patrícia Magluta, que fará avisos sobre o nosso clube e outros, e na sequência para a leitura do currículo da nossa palestrante da noite. Obrigada, Patrícia. Com a palavra. Boa noite a todos na tribuna virtual, Patrícia Magluta, classificação analista judiciária e no atual período exercendo o cargo de secretária dessa unidade rotária. Os primeiros informes rotários. Teremos o 45º Instituto Rotary, que se realizará em São Paulo, no dia 8 a 11 de setembro, no Hotel Transamérica. Aos rotarianos que tenham interesse em participar, o Instituto Rotário sempre é uma experiência muito interessante. Estamos com as inscrições abertas para o programa de intercâmbio de jovens de 15 a 17 anos, que tenham interesse. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro. É uma experiência única para um jovem vivenciar o intercâmbio de jovens. No Rotary Clube Lagoa, teremos reunião híbrida com a palestra do companheiro João José do Desterro, que é auditor fiscal do trabalho, com o tema Conhecendo o Fundo de Garantia Digital. Ocorrerá no dia de hoje também. No Rotary Clube Barra, reunião presencial com a palestra da deputada estadual, delegada Marta Rocha, com o tema Violência Doméstica, um assunto que vem bem a calhar com o nosso assunto aqui hoje também. Amanhã, dia 11 de agosto, haverá cerimônia de certificação do Rotary Clube Imperial, com a reunião presencial a ser realizada no auditório da CADEG, em Benfica, na Capitão Félix. Amanhã também, reunião presencial do Interact Leopoldinense, junto com o Rotary Clube Mercado São Sebastião, onde haverá uma palestra da doutora Márcia Umbelino sobre doenças sexualmente transmissíveis e contraceptivos, e métodos contraceptivos. No dia 13/8, teremos um novo seminário, que é do desenvolvimento do quadro associativo e diversidade, equidade e inclusão. É um seminário de treinamento que a Governadoria do Distrito nos proporciona. Será no dia 13/8, na Uniswan, a partir das 9 horas da manhã. Dia 20 de agosto, semana que vem, teremos o dia D da campanha de vacinação, que todos os clubes devem pensar em alguma forma de estimular e incrementar a vacinação, a multivacinação, né? Não só da polio, mas a multivacinação, que estão com índice muito baixo. Temos também as inscrições para o curso de inclusão digital, que é ministrado por um companheiro nosso, José de Oliveira, do Rotary Clube Taubaté União,
através da plataforma Zoom. As inscrições estão abertas de 8 a 15 de agosto, com a aula inicial no dia 16. Estão presentes aqui 2 garotas monitoras desse curso, que é a Ciomara e a Mira. Elas são monitoras. Bem, esses foram os informes rotários. Vamos passar, então, agora para os informes não rotários. O dia 10 de agosto, hoje, é o Dia Internacional do Biodiesel. Dia Internacional do Biodiesel, que celebra a importância dessa fonte de energia renovável como recurso para reduzir a poluição atmosférica. Produzido a partir de vegetais no Brasil, um dos maiores produtores mundiais que nós somos, o biodiesel utiliza a soja como matéria-prima principal. Agora, no dia de amanhã, dia 11, nós temos várias celebrações. Vamos lá. A primeira celebração é o Dia da Televisão. A televisão, que acompanha grande parte, né, do povo brasileiro todos os dias, é comemorada em 2 datas aqui no Brasil. A primeira data, que esse meio de comunicação recebeu, essa data comemorativa, foi em 1958, quando o Papa Pio XII declarou Santa Clara de Assis como padroeira da televisão. E depois, assim, logo virou 11 de agosto, por causa da padroeira. Passou a ser também o Dia da Televisão. Em 2001, por força de um decreto da Lei 10.255, instituiu-se o Dia da Televisão, como 18 de setembro, pois foi a primeira data da transmissão televisiva no Brasil pelo antigo canal Tupi, em 1950. Agora vem as datas que realmente acho que a maioria das pessoas conhece, que 11 de agosto é o Dia do Estudante, é o dia da instituição dos cursos jurídicos no Brasil e também conhecido Dia do Advogado. Tudo isso começou no dia 11 de agosto de 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu no Brasil os 2 primeiros cursos de ensino superior de direito, né, de ciências jurídicas e ciências sociais. Eles tiveram lugar nas faculdades de Direito de Olinda, em Pernambuco, e na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Antes, o acesso aos cursos jurídicos era limitado a famílias com posses, pois seus filhos iam para a Europa para estudar. A relação do Dia do Estudante com a criação do curso de Direito é marcada pela importância que as ciências jurídicas têm na história da educação do país. Então, em função de ser o dia da instituição dos cursos jurídicos e em função do Dia do Advogado, surgiu o famoso Dia do Pendura, né, comemorado pelos estudantes brasileiros de direito que vão aos restaurantes, se fartam, comem, bebem e depois mandam pendurar a conta. Tradição que tem suas raízes no Império do Brasil, época em que os advogados possuíam muita notoriedade e os proprietários dos estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os advogados e os acadêmicos de direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes. No Dia do Advogado era tudo por conta da casa. Ou seja, os jovens bebiam e comiam à vontade e os garçons penduravam a conta em um prego, sendo conhecido como Dia do Pendura. Em razão disso, do Dia do Pendura, virou também 11 de agosto o Dia do Garçom, também celebrado no dia 11 de agosto. Essas 3 datas logo estão relacionadas: Dia do Advogado, Dia da instituição dos cursos do curso jurídico, Dia do Pendura com o Dia do Garçom. Apesar deles não serem cobrados, os estudantes não deixavam de oferecer a gorjeta aos garçons. Posteriormente, com o aumento do número dos cursos, o Dia do Pendura se tornou uma prática insustentável para os comerciantes. As comemorações gratuitas foram acabando e os jovens estudantes passaram a se autoconvidar, gerando muitas ocorrências policiais, mas nunca estendendo o calote aos garçons. Ou seja, o tradicional 10% da conta era sempre garantido como forma de demonstrar o reconhecimento a esses profissionais esforçados que sempre estão prontos a servir. Por isso também virou o Dia do Garçom. Ainda dentro dessa semana,
teremos a comemoração do Dia dos Pais, sempre comemorado no segundo domingo do mês de agosto. Existem relatos que o Dia dos Pais, comemoração do Dia dos Pais, surgiu na Babilônia, há mais de 4.000 anos atrás, quando um jovem chamado Elmisso fez um cartão de argila para o seu pai. Nesse cartão, desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. No Brasil, o Dia dos Pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, que foi uma manifestação, uma homenagem simples que passou a se perpetuar, aqui no Brasil o objetivo teve tanto um cunho social quanto um cunho comercial, e foi criado pelo publicitário Bering. A tentativa inicial foi de associar a data a São Joaquim, que era um santo, que era o pai de Virgem Maria e logo avô de Jesus Cristo. Santo que é comemorado no dia 16 de agosto. Assim, no calendário, assim, já a população brasileira, que era predominantemente católica, passou a comemorar aí o Dia dos Pais. No entanto, os anos seguintes, a data também foi deslocada de um dia fixo no mês para um domingo, logo segundo domingo do mês, a fim de que as pessoas pudessem confraternizar em família. Bem, teremos ainda esse mês também a festa do grupo do Quilombo Aquilá, no Hospital Curupaiti. Serão 3 dias de comemoração, dia 19, 20 e 21 de agosto. Nesta data, nós faremos lá a inauguração da placa do núcleo jurídico, que tem o apoio do Rotary Vesper, com a doutora Silvane, que está aqui presente, é a advogada do núcleo, e teremos também a inauguração da placa no piano que foi doado pela nossa governadora assistente, Zélia Eralt, intermediado pelo Rotary Vesper. Essas são as informações rotárias e não rotárias da Secretaria. Com você, presidente. Patrícia, o currículo da nossa palestrante, por favor. Obrigada. Já vai dar início, então, o segmento na palestra? Tá bom. Sim. Não, vou, depois eu passo para o Cândido. Eu queria que você fizesse a leitura, em seguida você já faz, por favor. Tá bom. Ou quer fazer Então, depois? Vamos fazer. Vamos passar para o nosso querido protocolo, por favor, Cândido, para a extinção rotária. Seu microfone está fechado, Cândido. Bom, boa noite a todos. Como instrução rotária, hoje, principalmente, o clube está com muitas visitas, é preciso que saibam que o Rotary é um clube internacional de serviços comunitários, existindo em aproximadamente 35, quase 35 mil clubes pelo mundo afora, em uma média de 230. Aqui no nosso distrito, que é o distrito 4.571, nós temos em torno de 110 clubes, e nós fazemos trabalhos sociais em diversas linhas de frente, e convidamos a todos vocês que estejam sempre conosco para dividir conosco essa experiência da doação social. Como disse Licurgo, na antiga Grécia, na Grécia clássica, aquele que doa faz melhor a si do que propriamente a quem ajuda. É uma sensação ímpar. Então, todos vocês estão convidados a estar conosco em outras reuniões e ações sociais, e nossas também eventos sociais, jantares, almoços, que são sempre muito agradáveis. Boa noite a todos, mais uma vez. Com a palavra, a nossa presidente. Patrícia, por favor, pode fazer a leitura do currículo da Verônica. Verônica Estepanovic de Oliveira. Falei certo, Verônica? Falou lindamente. A qualificação mais importante da nossa palestrante da noite, tá? Além dela ser delegada e outras tantas coisas, é que ela é rotariana, do Rotary Clube Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de estar presente no dia da sua posse. Que honra! Ela é afilhada do companheiro Gouveia, pai da nossa companheira Raíssa. Né?
Bacharel em Direito, formado em 1999 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio. Ingressou na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2002, estando hoje lotada na Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Já tendo passado por diversas delegacias do Estado, exerceu a titularidade na 70ª DP, na 67ª DP, na 135ª DP e também na 142ª DP. Em lotação diversa ao seu órgão de origem, ela exerceu o cargo de coordenadora geral da Operação Lei Seca, junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, SEGOV, no período de janeiro a julho de 2019. Merecedora de diversas premiações, entre elas tendo recebido a Medalha de Mérito Policial Bronze e Medalha de Mérito Policial Prata, por ter completado, respectivamente, 10 e 20 anos de efetivo exercício da função policial, sem qualquer punição disciplinar, de acordo com a Lei 455 de 81. Expert na Lei Maria da Penha, é também palestrante em diversos outros tópicos polêmicos e atuais. Eu fiquei curiosa de todos, né? Faço ideia. Entre eles, a violência obstétrica, crime de perseguição ameaçadora, direito dos animais, injúria racial, fraude virtual, alienação parental e outros tantos. Mas hoje, o assunto é a manipulação emocional no contexto da Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda, Verônica. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Realmente é uma honra estar aqui conversando com vocês. É uma honra ter sido convidada pelo meu querido Gouveia a fazer parte desse clube seleto de pessoas preocupadas com o social, preocupadas com o outro. E isso é tão difícil da gente ver hoje em dia na nossa sociedade, pessoas tão individualistas e egoístas, e eu encontro no Rotary uma irmandade, um companheirismo fora do comum. E isso é muito bom e muito gratificante. Eu realmente me sinto em casa, me sinto em família com vocês. Por isso que eu faço muita questão de estar conversando com vocês temas voltados para a família. A família é a base de uma sociedade justa, de uma sociedade livre e solidária. E esses temas que a companheira citou são temas todos atinentes à defesa da família. A gente tem que combater e prevenir e enfrentar todo tipo de violência, seja ela contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, contra o racismo, tudo que abala a nossa sociedade, que abala a nossa família. E hoje eu resolvi falar sobre manipulação emocional, porque dentro da violência doméstica e familiar, tratada na Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, eu achei por bem honrar o mês de Agosto Lilás. Agosto Lilás, a gente tem um mês de enfrentamento, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nada mais justo a gente estar falando sobre um tema que há pouco, apenas em 2021, violência psicológica contra a mulher se tornou crime. Está tipificado no nosso Código Penal, no artigo 147b de bola, crime de violência psicológica contra a mulher. Mas por quê? Vamos falar rapidamente dessa evolução histórica. Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, de origem escravocrata, onde a mulher é vista como um objeto. Quem aqui não lembra do dote? Quem aqui não lembra da legítima defesa da honra? De como a mulher era vista, tratada na sociedade? Quando que nós tivemos o divórcio? Quando que as mulheres puderam votar? Quando que as mulheres pensavam em trabalhar fora dos seus lares? Na maioria das vezes, as mulheres eram criadas e condicionadas a casar e a cuidar da casa e dos filhos, enquanto o provedor era o homem, que saía à rua, sustentava a casa, enquanto a mulher cuidava apenas dos filhos. Apenas, entre aspas. Mas agora, depois da nossa Constituição, tivemos leis, tivemos o Código Penal, só que devido à ineficácia do Código Penal em uma série de questões voltadas à violência, a solução encontrada foi a especialização da violência, ou seja, as violências começaram a ser tratadas em leis próprias.
a lei do crime ambiental contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que protege o idoso, lei que cuida do trânsito, e assim também a lei que protege a mulher na relação de vulnerabilidade que existe na violência doméstica e familiar, no ambiente doméstico de unidade familiar e na relação íntima de afeto. O que eu quero dizer? Todas as violências foram tratadas fora do Código Penal, em leis especiais, devido à ineficácia, devido à falta de efetividade da punição do autor, da reparação do dano à vítima. E por que eu escolhi violência psicológica? Porque existe um mapa de violência de 2015, que registrou que em 2014 a violência psicológica corresponde a cerca de 23% dos atendimentos do SUS em todo o território nacional. A violência psicológica não é vista por muitas mulheres como sequer violência. Devido a esse histórico que eu falei da nossa sociedade machista e patriarcal, dentro de um ambiente doméstico e familiar, a mulher era tida como apenas violência, aquela questão física, onde havia os hematomas, a aparência física daquela dor causada no corpo. Agora, e a violência psicológica? E a violência moral? A patrimonial? Toda a violência no âmbito doméstico que acontece no silêncio dos lares. Era naturalizado, era banalizado, a gente conhece expressões em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E isso era muito enraizado, estruturado na nossa sociedade. Então, você não via o crime de violência psicológica sendo retratado. Primeiro porque não era tipificado, era apenas tratado na Lei 11.340. Essa lei foi extremamente importante devido ao caso da Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu uma agressão seríssima do seu companheiro à época, que demorou 19 anos por justiça para esse autor ser punido. Foi feita uma petição de reclamação da ineficácia do enfrentamento do nosso governo federal em relação à violência doméstica e familiar, que fez com que Maria da Penha fosse à Comissão Interamericana da OEA e falasse: olha, eu não estou tendo a proteção que o Brasil ratificou nos tratados internacionais. Foi visto isso, foi verificado realmente a falta do compromisso assumido pelo Brasil. Em 2001, ela fez essa petição reclamando de uma violência sofrida em 1983. Em 2006, o governo federal respondeu, oferecendo para o Brasil a Lei Maria da Penha, uma lei federal que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, como sendo toda lesão, agressão, sofrimento causado à mulher em razão do gênero, levando a 5 tipos de violência. Seja ela violência psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. Esses 5 tipos de violência eles são tratados na Lei 11.340 de 2006. Cada uma é explicada detalhadamente, só que eu peguei para tratar hoje com vocês da violência psicológica. Se a gente observar a Lei Maria da Penha, eu estou com ela aqui, no artigo 7º, ela elenca todos os tipos de violência. E a violência psicológica, ela fala que é todo tipo de violência contra a mulher baseada no gênero, que cause lesão e a sua autoestima, causa uma ofensa, dano emocional, que abale a sua autodeterminação, o seu pleno desenvolvimento mental e psicológico, através de algumas ações que a própria lei demonstra: ameaças, constrangimentos, ridicularizações, humilhações, chantagem, insulto, perseguição, vigilância constante, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que abale a saúde psicológica daquela mulher. Está lá dizendo o que é violência psicológica. As mulheres, quando sofrem esse tipo de violência, elas primeiro têm que entender que isso é uma violência. Elas têm que entender o que é o ciclo da violência dentro do ambiente familiar. Não é normal, não é natural, não pode ser banalizado. A sociedade, o Estado, a família, todo cidadão, ele tem que fazer parte desse enfrentamento à violência contra a mulher. Porque quando a mulher é uma agredida, quando uma mulher ela é agredida, toda a sociedade sofre com as consequências dessa violência. Não é só a mulher que sofre. Como a gente identifica esse tipo de violência? O autor do fato,
ele precisa agir para obter 3 metas: poder, domínio e controle da vítima. Ele precisa disso. E dentro dessas séries de condutas que eu falei para os senhores, eu destaquei uma: manipulação. Está lá na lei que uma forma de violência psicológica contra a mulher é a manipulação emocional, que tem uma expressão usada em inglês, gaslighting. Da onde surgiu essa expressão? Pasmem, em 1944 houve um filme, Gaslight, e nesse filme ele retratava um homem que, morando com a sua esposa numa casa onde as luzes eram a gás, ele ligava e acendia as luzes, fazendo a mulher ter a impressão de que havia algum problema. Quando ela comentava que estava havendo algum problema na iluminação da casa, ele falava que fazia apenas manipulação na cabeça dela, que aquilo ali que ela estava vendo, aquele apagar e acender, não estava acontecendo. Era a ilusão da cabeça dela, uma manipulação que ele já começava a fazer. De tanto que ele fazia repetidas vezes aquela mesma ação, ligando e desligando a luz e gerando a incerteza dentro dessa mulher, ela começou a perder a sua plenitude. Ela começou a se achar doida, louca, desprovida de razão. Ela passou a não mais acreditar que era capaz, que tinha a sua saúde mental em plenas condições. Ela passou a tudo duvidar, não ter mais aquela certeza de ação, sendo sempre necessário a ratificação da sua conduta pelo autor. Então ele manipulava ela, literalmente como uma marionete. Como ele gerava incerteza no comportamento, nas ações, nas decisões e nas crenças, ela começou, através de distorções, mentiras, omissões, informações falsas dadas pelo agressor, veja, sem nenhuma agressão física, apenas manipulação emocional. Ela começou a não mais acreditar em si mesma. Isso é o gaslighting. É um abuso psicológico sutil, comum, difícil de ser detectado, onde o agressor ele entra na mente da vítima através de distorções, omissões, mentiras, ele faz a mulher ter dúvida sobre a sua memória e sanidade, para ter poder, domínio e controle sobre ela. Veja, sem nenhuma agressão física, sem nenhuma prova através de laudo de IML, de lesão, de hematoma, de soco, de puxão de cabelo. Não é agressão física. É um jogo na mente da vítima, por isso manipulação emocional. Quem pode ser o sujeito desse tipo de crime? Volto a dizer, crime só a partir de 2021. Artigo 147b do Código Penal. Antes, a violência psicológica só era tratada na Lei Maria da Penha. A mulher, quando sofria isso na unidade doméstica, familiar e na relação íntima de afeto, quando ela ia para a delegacia, a gente tinha que adequar entre um dos crimes já existentes no Código Penal para poder protegê-la na via criminal em uma delegacia de polícia. Então, se não houvesse ameaça, constrangimento, difamação, injúria, calúnia, não havia como proteger aquela mulher por falta de tipificação penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Agora não, desde 2021 existe essa tipificação penal. Então a mulher, ela tem que ser protegida, ela tem que ser informada que ela faz parte desse ciclo da violência, que ela é vítima desse fato e denunciar. E pedir as medidas protetivas de urgência, que a gente vai falar mais na frente. Quem pode ser o sujeito, quem pode praticar esse tipo de crime contra a mulher no ambiente doméstico, familiar e de relação íntima de afeto? O homem, mas também a mulher em relação homoafetiva. A Lei Maria da Penha protege as relações homoafetivas de mulheres. É bom que se deixe claro isso. E eu vou fazer um outro parêntese. Nós estamos tratando de violência psicológica contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é destinada para assistir, proteger, acolher a mulher. Mas e os homens? Os homens não têm nada, nenhuma lei que os protejam? A maioria pergunta. Em violência doméstica e familiar, o homem também é protegido. Lá no Código Penal, 129, parágrafo 9º. O homem tem proteção quando ele é ameaçado, quando ele é constrangido, quando ele sofre lesão corporal dentro de casa. Ele tem que, homem, vítima de agressão doméstica,
Ele tem que ter coragem, vencer os preconceitos, vencer a timidez, a vergonha e denunciar a sua agressora. Essa agressora precisa também ser denunciada. Não pode haver a subnotificação de agressão quando o homem é vítima, e ele não pode se deixar levar pelo preconceito da nossa sociedade e estruturalmente machista. O homem também ele é agredido. Só que a gente tem que falar o que as estatísticas mostram. As mulheres, elas são mais vulneráveis. Por isso que a Lei Maria da Penha foi criada para proteger essa situação de vulnerabilidade diante do menosprezo e da discriminação que a mulher sofre. Está aí o feminicídio, que não me deixa mentir, mulheres sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres, diante do menosprezo e da discriminação. Aonde ocorre essa violência psicológica? Nós estamos falando que ela ocorre no ambiente familiar, no ambiente de marido e mulher, companheiro e companheira, numa união estável, mas também acontece, e muito, no ambiente de trabalho. Aquela promoção que aquela mulher nunca consegue atingir, concorrendo com vagas com homens, tendo mais experiência, mais tempo de trabalho, mais idade, mais currículo, mais conquistas, mas ela não consegue alcançar essa promoção. Existem mulheres que sofrem violência psicológica no trabalho e elas devem, sim, também denunciar esse tipo de crime. Esse fato é criminoso, através de ameaça, constrangimento, ridicularização, humilhação no ambiente de trabalho. Agora é crime. Então, a gente está aqui para prestar esse serviço, essa informação, para que as mulheres se identifiquem, se encorajem e vão buscar a denúncia, vão buscar a saída para que acabe com essa violência. E é só denunciando. Acontece por quê? O que leva à violência psicológica? Por que me incomoda o meu namorado, o meu marido, o meu primo me ridicularizar, me humilhar, me ameaçar, me constranger, e um estranho não me incomoda? Porque existe uma intimidade, o afeto, a opinião do agressor tem importância para a vítima. Por isso que a violência psicológica faz um mal enorme, tem consequências seríssimas para a vítima. Ansiedade, depressão, angústia, tristeza profunda. Tem mulheres que só passam a dormir com remédios controlados, começam a fazer tratamentos psicológicos, psiquiátricos, sem uma agressão física. A gente está falando de violência psicológica, violência que afeta a saúde psicológica da mulher. Aquela dor na alma que faz muitas mulheres nem saírem da cama. Aquela depressão profunda, aquela ansiedade, isso é real. Isso existem laudos de profissionais qualificados que demonstram que a origem daquele mal foi uma agressão psicológica. As pessoas pensam que a agressão é só física e não é. A agressão psicológica é muito mais comum do que a gente imagina. As estatísticas estão aí que não me deixam negar. E quais são as condutas, como eu falei? Distorção. O homem distorce a realidade dos fatos para fazer a mulher duvidar daquilo. É um exemplo básico. Eu entro em casa, deixo a minha chave, a minha caneta na mesa. Vou tomar meu banho. Quando eu volto, a caneta não está ali. O copo de água que eu deixei, o celular, o molho de chave. Ué, mas eu deixei. Pergunto para a pessoa que está aqui convivendo comigo. Vem cá, eu não deixei minha chave aqui? Você viu aonde ela foi parar? Porque eu deixei ela aqui. Não, você não deixou. Começa a gerar dúvida. Essa dúvida constante na cabeça da mulher faz ela perder totalmente a sua convicção. Imagina essa mulher no trabalho. Ela não vai ter mais poder decisório nenhum. Ela vai ficar acovardada. Ela vai perder a sua autoestima, a sua autodeterminação, o seu ser e poder ser. Não vai ter mais decisão nenhuma. Por quê? Porque ela está insegura. A manipulação emocional é tão grave que ela gera insegurança na vida daquela vítima. Ela deixa de tomar qualquer tipo de decisão. A mais simples possível, ela passa a se questionar se ela tem capacidade sozinha de tomar aquela atitude. Muitas frases que eu vou dizer aqui agora são frases utilizadas por agressores que praticam violência psicológica em relacionamentos tóxicos e abusivos. Queria que vocês prestassem atenção para ver se vocês, mulheres principalmente, ou vocês, homens, já falaram ou já ouviram esse tipo de frase. Essas frases que eu vou dizer agora são típicas de relacionamentos em que existe
essa manipulação emocional, portanto, fique atenta. Você está exagerando. Eu não disse isso. Você está imaginando coisas. Você está louca. Eu nunca te disse isso. Você implica com tudo. Você é sensível demais. Não sei do que você está falando. Deixa de ser dramática. Você entende tudo errado. Imaginem vocês que estão me assistindo escutarem diariamente frases com esse conteúdo. Frases manipuladoras que afetam seu poder decisório, que afetam a sua capacidade de plenitude, de atitude. Como é que isso entra no psicológico da vítima? Ela passa a acreditar que ela é responsável por todos os problemas da relação a dois, na relação no trabalho, no fracasso da relação de amizade. Medo de falhar ao agir sozinha gera uma insegurança, uma baixa autoestima e ela passa a se sentir desvalorizada, diminuída e anulada. Não se sente feliz, mesmo as coisas estando aparentemente bem. Começa a mentir para si mesma, família e amigos, que as coisas andam bem, porque ela não consegue passar a ideia de que ela está sendo insegura de tomar as decisões. Então, ao invés de enfrentar e buscar os amigos, ela começa a se afastar. O manipulador, a primeira coisa que ele faz, busca que aquela vítima se afaste da sua rede de apoio, família, amigos, parentes, colega de trabalho. Ele começa a isolar a vítima, porque assim o controle, poder, domínio e controle é mais fácil e mais eficaz para ser exercido. Você passa a deixar de sair como saía antes, de se arrumar como se arrumava antes, de se maquiar, porque tudo gera uma briga, gera uma incerteza, uma insegurança. Será que eu estou bem? Será que eu estou demais? Será que eu estou muito fora do contexto? Tudo você fica naquela interrogação, precisando de uma afirmação externa, de uma opinião externa para ratificar a sua decisão, porque você sozinho não consegue mais fazer nada. Você começa a se sentir, então, confusa, com dúvidas sobre si mesma, seus sentimentos, sua capacidade, questionando-se a todo momento se você realmente é boa no que faz. Quando você chega nesse estágio, é porque você já está sendo vítima desse tipo de manipulação emocional, de violência psicológica, que é o gaslighting. Quais são as consequências? Como eu já falei, eu quero ratificar. Ansiedade, problemas com autoestima, depressão, estresse pós-traumático, crise de pânico, esgotamento psicológico e anulação social. O que a gente tem que fazer quando a gente se identifica? A gente tem que se afastar e voltar o olhar para nós mesmas. A gente tem que conversar com alguém daquela nossa rede de apoio. Converse com alguém da sua confiança para ouvir uma outra versão. A maioria daquelas pessoas que convivem com a gente anos, sabe aquele amigo de infância, aquele primo que cresceu junto com você? Conversa com essa pessoa e veja se ela pode te alertar, porque a pessoa de fora ela tem uma melhor visão do que a gente que está vivendo o problema. As vítimas de violência psicológica elas não conseguem se identificar como vítimas. E pior, não conseguem identificar o autor como aquele companheiro, aquele marido, aquele namorado. Então, se ela não consegue identificar que ela faz parte desse ciclo da violência, ela não vai conseguir sair desse ciclo. Esse ciclo de violência ele é formado de 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão. Mulher, quando você pensa, eu estou vivendo pisando em ovos, você já está na primeira fase do ciclo da violência. O que significa pisar em ovos? Tudo que eu tiver que fazer, eu já não faço de primeira. Eu procuro pensar para evitar um problema futuro. Exemplo, tenho sempre o hábito de terça-feira sair com as minhas amigas. Primeira vez, segunda vez, na terceira já começa aquela situação de quando você retorna em casa, uma briga. Na quarta, na quinta, você já começa a não querer mais sair. Por quê? Porque você já começa no seu subconsciente a pensar, pô, toda vez que eu saio nas terças, eu volto e briga. Vou deixar de sair. Eu é que estou dando causa a essa discussão, não vou sair. Outro exemplo.
Tem mulheres que têm uma rotina de visitar a mãe. Aí conhece uma pessoa, conhece um rapaz, começa a sair com esse rapaz e quer apresentar esse rapaz para sua família. Chega um momento que o rapaz fala assim para a pessoa, para a vítima: olha só, você repara que quando a gente vai visitar seus parentes, sua mãe, sua irmã, sua melhor amiga, você já reparou que a gente volta e sempre briga? Você é o problema. Ele está te alertando porque ele gosta de você, ele se preocupa com você, ele cuida de você, ele te ama. Aí o que você faz? Para de sair, para de visitar sua rede de apoio, para de frequentar suas amigas, seus parentes, seus familiares, seus colegas de trabalho. Sabe aquele happy hour? Acabou do trabalho, vou direto para casa, porque assim eu evito uma briga. E nisso você vai sendo cortada, podada, tolhida, anulada socialmente. Isso é viver pisando em ovos. Você está sendo agredida fisicamente? Mas e o silêncio? Aquele silêncio que é uma punição. Fica-se 2, 3 dias sem falar, volta-se tarde. Às vezes a pessoa nem volta para casa e você fica sem saber. Isso é uma punição. Isso é uma violência psicológica. Isso é um controle excessivo. Isso são exemplos que eu dou. Porque na minha rotina de delegacia, a gente escuta muitas mulheres falarem isso. Isso é uma violência e as pessoas não identificam. E pior, ainda se acham culpadas. E param, se anulam para não dar causa àquela confusão. Porque para elas são as causadoras da briga dentro de casa. E nós vivemos numa sociedade em que a mulher ela carrega um fardo de que ela tem que ficar na família, ela é responsável pela manutenção da família. A mulher sábia edifica o lar, a mulher sábia ela tem que saber se controlar, se respeitar, não ficar dando motivo para brigas à toa. E começa a podar, a anular a mulher. Isso é uma violência psicológica. E como é que a gente comprova? Porque a pessoa acha, não vou na delegacia registrar esse crime porque não tem marca, como é que eu vou provar? Violência psicológica? Tem como provar. Além daqueles laudos que eu falei, do profissional qualificado, como um psicólogo, um psiquiatra, a gente, para tomar remédio controlado, a gente não tem que ter aquela receita. Aquela receita, para ser gerada, você tem que explicar o motivo que você está com insônia. O psicólogo tem para fazer o laudo que justificar. Aquilo ali é uma prova. Outra, o que hoje a gente mais tem? Celular. Celular, ele printa-se telas de conversas abusivas e tóxicas. Sabe aquela pessoa que te liga trocentas vezes e você às vezes está em reunião, não pode atender? Está na rua, não atende com medo de ser roubado? Está no metrô, o sinal não pega? 20 ligações sem ser atendido. Aí você atende, a pessoa começa a te ofender, a te humilhar, ridicularizar, a limitar você de ir e vir. Onde é que você está? Por que você não atende? Cria um estresse na sua vida que não há saúde psicológica que aguente. Isso é uma violência. Isso, essas ligações, printa a tela da conversa do WhatsApp, e-mail, na época que se usava muito e-mail, agora é mais conversa de WhatsApp, mas tinha época que os e-mails, você via as conversas de e-mail, era cobrança, era vigilância, era uma perseguição constante. Isso aí é crime de violência psicológica. Isso tudo é prova. Fora que a gente sabe muito bem que tem parente que sabe dessa nossa rotina de violência psicológica, porque a gente conversa. Se você não deixa os seus amigos, parentes e família, se você conversa, desabafa, eles são testemunhas. Vizinhos, colegas de trabalho, parentes e amigos. O que eles costumam falar? Não vou me meter, é briga de marido e mulher, daqui a pouco eles estão de novo, de boa, e eu é que vou ficar mal na fita, porque ele vai continuar indo lá na casa da fulana, naquela reunião de domingo, ele vai ficar me olhando torto, dizendo que eu que quis que terminasse. No final, ela sempre volta. A gente tem que parar de pensar dessa forma e acolher a vítima. A gente tem que ter um olhar empático, acolhedor. A gente tem que saber ouvir essa pessoa. Às vezes a pessoa só quer desabafar. A gente precisa estar do lado dessa pessoa e parar de julgamento. Parar de apontar o dedo e dizer: por que você ainda está nisso? Por que então parece que você gosta disso? Gosta de apanhar? Isso é muito sério. A gente não pode mexer com a autoestima mais do que ela já está mexida. A gente tem que fazer a nossa parte
enquanto ser humano, todo mundo precisa de ajuda, precisa de acolhimento e empatia. Então a gente não tem que julgar, a gente tem que acolher esse tipo de problema, que é um problema seríssimo. Seríssimo. A violência no ambiente doméstico e familiar, ela não começa com uma agressão física. A agressão física, muitas das vezes, é uma graduação. Começa com uma violência psicológica, com uma violência patrimonial, em que você pega o celular e quebra, um empurrão, um balde jogado quando a pessoa está toda arrumada, maquiada, cabelo escovado para sair, porque o agressor psicológico não quer que ela saia e dá um banho nela de balde. Isso é uma agressão psicológica. As pessoas não entendem, mas existem vários exemplos de agressões e de humilhações que as vítimas desse tipo de crime sofrem e relatam nas delegacias. Só quem está desse lado de cá, na polícia, e tem um olhar acolhedor e empático, é capaz de ouvir, de entender e de estender a mão e não de julgar, dizendo, mas você também, para que quer sair 10 horas da noite? Por que esse julgamento? Porque a gente tem que parar dessa nossa cultura machista de dizer que a mulher, o que a mulher pode, o que a mulher não pode fazer, de botar a mulher numa caixinha e ela só pode ficar nessa caixinha. Isso a gente vivia nos anos passados. A gente está numa outra fase. A gente tem que respeitar a liberdade, a gente tem que respeitar o corpo, a autonomia da pessoa. Quando eu faço palestra de violência sexual dentro do casamento, as mulheres ficam horrorizadas, porque elas se identificam. E elas passam a entender que aquilo que elas atravessam não é normal, não faz parte do casamento. Eu vou fazer um parêntese, que isso é muito sério. Na Lei Maria da Penha, se os senhores observarem o que é violência sexual, você, quando constrange a sua parceira a praticar atos dolorosos, constrangedores, que ela não quer participar, presenciar, quando você obriga ela a tomar pílula, ou quando método contraceptivo, ou quando você fala para ela, não quero mais que você tome porque eu quero engravidar. Quando você pratica ato sexual contra a vontade dela, isso é estupro marital, isso está na lei. É só pegar a lei, posso ler aqui para vocês. Violência sexual. Qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua Verônica, seu Verônica. microfone fechou. A internet dela deu tilt. Eu acho que Provavelmente tá um pouco fraca. no celular. Ela deve ter dado alguma baixa de bateria. Ela vai ter que botar o carregador. Provavelmente foi isso. Agora voltou. Isso. Tá. Oi, voltou? Voltou. Voltou? Porque alguém ligou para mim, eu fui desligar a ligação, deve ter caído no mudo. Vocês pegaram eu explicando sobre violência sexual dentro do matrimônio? Dentro da união estável? Uma pequena parte, se puder. Então eu vou voltar rapidamente. A gente está falando sobre violência psicológica, mas é importante que as mulheres saibam que a Lei Maria da Penha ela trata de 5 violências. E quando a gente conversa na violência sexual, as mulheres ficam abismadas quando eu leio para elas. Violência sexual no casamento, doutora, isso é possível? Exemplo, qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a participar, a manter de qualquer relação sexual não desejada, mediante ameaça, intimidação, coação ou uso da força. Qualquer atitude que induza a mulher a comercializar o seu corpo, de qualquer forma, a sua sexualidade, qualquer forma que faça com que a mulher obrigue
a utilizar qualquer método contraceptivo, qualquer situação que force matrimônio, force a gravidez, force o aborto, isso tudo é violência sexual dentro da unidade doméstica, familiar e da relação íntima de afeto. Isso é crime. Existe dentro do casamento estupro marital. Muita gente não sabe. E se vocês observarem na violência sexual, todas essas formas que eu relatei para os senhores, eles são feitos mediante coação, chantagem, suborno e manipulação. A mesma manipulação que a gente está conversando sobre na violência psicológica, muitos autores de violência sexual praticam essa violência mediante manipulação. Então, esse fato, senhores, é muito grave, é muito sério, é muito delicado, por isso que a gente está conversando no dia de hoje, no mês de agosto, que é o mês de conscientização e de enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu queria, antes de finalizar, falar de uma coisa muito importante, as medidas protetivas de urgência. A cereja do bolo dessa nossa conversa, eu não poderia deixar de falar das medidas protetivas. Elas existem e são de 3 formas. São medidas que obrigam o autor a certas condutas, são medidas que protegem a integridade física da vítima e dos seus dependentes menores, e são medidas protetivas que buscam resguardar o patrimônio pessoal da vítima e o patrimônio em comum do marido e da mulher, do companheiro e da companheira. Então, eu vou citar alguns exemplos. Exemplo de medida protetiva que obriga o autor são aquelas medidas muito conhecidas: afastamento do lar, proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares em que a vítima e os seus dependentes frequentam, proibição, quando a gente fala de contato, não é só contato físico, também é o contato de telefone, de WhatsApp. Proibir frequentar lugares, são aqueles lugares que a vítima frequenta, uma padaria, uma igreja, uma academia de ginástica. Restrição e suspensão do direito de visita dos menores, depois de um laudo emitido por uma equipe multidisciplinar. Comparecimentos. Existem 2 medidas muito importantes, medidas que obrigam o autor. Se o autor não cumpre essas medidas, ele pode ser preso de descumprimento de medida protetiva. Isso é crime. É o único crime previsto na Lei Maria da Penha. 2 medidas muito importantes. Existem medidas que obrigam o autor a comparecer a programas de reeducação e recuperação. Acompanhamento psicossocial do autor do fato, atendimento individual ou atendimento em grupo. Se ele descumpre essas medidas, ele pode ser preso. É preciso que a vítima informe, que o juiz determine e defira esse tipo de medida e que o autor seja intimado a cumpri-la. Medidas que protegem a integridade física da mulher. Aquela medida que assegura o afastamento da mulher do lar conjugal sem prejuízo, sem perda do direito de alimentos, de pensão, de guarda dos filhos, de bens, partilha, separação de corpos, recondução da ofendida e dos dependentes menores ao lar. E uma medida importante também, matrícula dos dependentes em instituição de educação básica, ainda que não tenha vaga. A medida protetiva para os pequenos é para protegê-los diante da violência, porque, como eu falei lá no início, violência contra a mulher é uma violência que abala a família, que abala a sociedade, que abala os filhos. Então, a gente tem que proteger para que eles não percam o período de escola, nesse momento de confusão, de proteção da vida da mulher que sai de casa, que tem que voltar para casa, que tem que se mudar. Como é que fica para levar os filhos? A justiça tem que pensar nisso. A mulher tem que ser protegida, tem que ser acolhida. Ela e os filhos menores. E exemplo de medida protetiva que protege, que resguarda o patrimônio daquela vítima e o patrimônio conjugal. Exemplo de medida? Suspensão das procurações. Sabe aquelas procurações que a mulher passa para o marido para ele resolver tudo relativo aos bens do casal? Se ela informar na delegacia que é vítima de violência psicológica e ela quer uma medida protetiva porque ela passou há 5 anos atrás uma procuração para o marido, o juiz vai determinar uma suspensão dessa procuração. Restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Sabe aquela briga, aquela discussão em que ele pega teus documentos pessoais, documentos de trabalho, que ele toma teu celular e some com ele?
você fala isso na delegacia, ele tem a obrigação de restituir esses bens indevidamente subtraídos. Proibição temporária de celebrar ato e contrato de compra, venda, locação de propriedade em comum, salvo autorização judicial. São medidas importantes que protegem não só a integridade física e psicológica da mulher, mas o patrimônio do casal e o dela individual. As medidas protetivas, elas precisam ser pedidas pela ofendida. Não necessariamente ela tem que ir na delegacia, ela pode ir na Defensoria Pública, no Ministério Público, ou ela pode pedir através do aplicativo Maria da Penha Virtual, através do dispositivo eletrônico. É um link do Tribunal de Justiça que você tem medida protetiva de urgência que você preenche um formulário no próprio celular. Você pode juntar prova, vídeos, arquivos de foto, arquivo de vídeo, laudos. Essa medida protetiva feita pelo seu celular é encaminhada para o Tribunal de Justiça, em 24 horas ela é analisada pelo juiz. Mas se você quiser vítima ir na delegacia, você pode ir em qualquer delegacia, você pode ir na delegacia especializada de atendimento à mulher. O que não pode é não denunciar. Isso é que é o mais importante. E nós temos os telefones. Sabe aquela pessoa que quer ajudar, mas que não quer ter a sua identidade revelada? Numa situação de urgência, diz que 190. Central de atendimento à mulher, diz que 180. Tem o 197, que é para a Polícia Civil. 129, Ouvidoria do Ministério Público. 127, Defensoria Pública. 191, Polícia Rodoviária Federal. 153, Guarda Municipal. O que não pode é não fazer nada, porque isso é um problema da sociedade, do Estado, da família, de todos nós. Porque eu volto a dizer para vocês, quando uma mulher é agredida, toda a sociedade sofre com aquela violência. Nós temos que dar um basta a essa violência. Nós temos que acabar com esses feminicídios. Houve um aumento de 20% dos casos de feminicídio de janeiro a maio desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Só esse ano foram mais de 15, de janeiro a maio, foram mais de 15 mil medidas protetivas pedidas na Justiça. O ano passado todo foram 33 mil. De janeiro a maio desse ano foram 1.300 prisões contra autores de violência contra a mulher. No ano passado todo foi 3.600 prisões. A gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que fazer a nossa parte. E o que eu defendo? O que leva uma mulher a ser agredida e a continuar na relação? São vários fatores. Existe uma dependência emocional, uma dependência financeira. São filhos pequenos, sem a mulher ter como sustentá-los. Tem mulheres que vêm para outro estado, deixando seus parentes para casar, para viver uma vida a dois. E não tem apoio emocional, apoio financeiro, apoio familiar nenhum quando se muda para um estado diferente do estado de origem. Então, são muitos fatores. A gente tem que orientar, a gente tem que informar que em caso de risco de vida existem abrigos sigilosos, em que a integridade física da vítima e dos dependentes é mantida em sigilo, em segredo, em proteção. Existem centros de referência municipais e estaduais que tratam de apoio psicológico, orientação jurídica e assistência social a essas mulheres. Eu defendo que as mulheres têm que buscar a sua independência financeira. As mulheres, elas precisam se sustentar para se libertar desses agressores. A gente precisa estar ajudando essas mulheres, a gente precisa estar acolhendo e não julgando, não condenando, não revitimizando essas vítimas que procuram ajuda, seja na família, seja na polícia, porque a revitimização, a culpabilização da vítima acontece dentro de casa. Os próprios parentes e familiares, em vez de dar apoio, ficam julgando. Mas, pô, já é 1, 2, 3. Quantas vezes você fica reclamando do fulano e não toma atitude? Você está passando por isso? Ah, você merece. Ou pior, isso aí passa. Você tem que saber que você tem que ter a serenidade para manter o casamento. Você tem filho, você não se separe porque você vai ser mal vista na sociedade. Como é que vai ser para você educar essas crianças? Como é que vai ser essa pensão? Onde você vai morar com teus filhos? Quer dizer, são
dos obstáculos que as mulheres enfrentam. Então, a gente está aqui no dia de hoje para falar desse tipo de violência, para tentar mostrar que a gente tem que capacitar todos os atores da rede de enfrentamento. Nós temos que ter uma reeducação da nossa sociedade. Nós temos que desconstruir o estereótipo de gênero e a tolerância social em relação a esse tipo de violência. Nós temos que ter mais políticas públicas de enfrentamento à prática de violência contra a mulher, essa violência de gênero, que é um abuso de poder, uma relação de poder dessa sociedade machista, dessa sociedade estruturalmente patriarcal, que precisa mudar, precisa ser revista. Então, nós temos que dar valor à voz e à vez das mulheres. Nós temos que encorajar essas mulheres a tomarem a decisão correta de romper esse ciclo de violência, de viverem uma vida digna. Então, eu termino a minha palestra agradecendo a todos que ficaram aqui comigo, prestando atenção a esse tema muito sério, muito delicado, que precisa de medidas que busquem uma melhora na condição da vida de muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço a todos os nossos companheiros que estão aqui, e eu estou aberta para responder qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de comentário que os companheiros agora podem fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Podemos começar com as perguntas. Quem gostaria? Vladimir? Pode abrir seu microfone, por favor? Vladimir, nós estamos te ouvindo. Vladimir, você está com o microfone aberto, mas você está sem som. Então, vou passar, Vladimir, enquanto você vê o que está acontecendo, vou passar para a Silvânia. Silvânia, você levantou a mãozinha. Boa noite. Eu parabenizo uma excelente palestra, tudo muito bem colocado. E eu atentei quando você disse em relação à questão da polícia, dos profissionais, os delegados dos profissionais da área, são acolhedores. Isso nós sabemos que é a minoria. Eu gostaria de algum comentário sobre o que está sendo feito para melhorar esse atendimento, para que, em vez de elas encontrarem ajuda, acabam encontrando mais repressão. E outra coisa, em questão, principalmente a religião, e esses comportamentos que você colocou, que muitas vezes ela não tem conhecimento, está sendo agredida, eu considero que, às vezes, isso vem das próprias religiões tradicionais, que também colocam a mulher nessa condição de submissão. É verdade, eu concordo que muitas mulheres, quando vêm falar comigo, elas comentam que não encontram apoio nas crenças que elas frequentam, em todo tipo de casa de religião em que elas frequentam, tem um perfil muito marcante. Quando elas vão falar dessas questões que envolvem a intimidade do casal, elas não têm o apoio que elas queriam que tivesse, um encorajamento para uma atitude, não de separação, mas uma atitude do que fazer para salvar a vida. Então, pode haver realmente esse bloqueio por conta da religião, porque fica muito difícil para alguns sugerir atitudes drásticas como separação, saída de casa, divórcio, só que tudo é a forma como você vê aquela situação. Porque o que vale mais a pena, a vida ou a agressão embaixo do mesmo teto? Em nome de quê a mulher tem que se submeter a uma vida de violência? O que vale mais a pena? O que está em jogo? Muitas mulheres falam, eu não me separo porque o que vai ser dos meus filhos? Se eu me separo, eles vão ficar sem ver o pai. Sabe o que eu digo?
Se você continuar num casamento, numa relação violenta, eles podem perder a mãe. É isso que eu digo. Tem mulheres que comentam, mas se eu me separar, como é que vai ser para sustentar os meus filhos? Pede-se pensão. Ah, mas se eu denunciar, ele pode ser preso. Como é que vai ser para manter meus filhos se ele for preso? A gente tem que encorajar essa mulher a procurar um trabalho. A gente tem que mostrar para essa mulher que o caminho não é viver uma vida de violência, porque ela é do lar, ela não tem uma fonte de renda e ela tem que se submeter a agressões, porque senão os filhos não vão ter o que comer. Os filhos podem não ter o que comer, mas terem uma mãe. E se os filhos continuarem a ter o que comer e não ter mais uma mãe viva? Isso é um risco que a gente corre. Então, essas escolhas têm que ficar muito claras na cabeça da vítima. A mulher tem que saber a sua importância no mundo e a sua importância para a educação dos seus filhos. E não se colocar numa situação de que não tem opção. A gente nunca pode dizer para uma mulher que ela não tem opção, que ela tem que viver uma vida violenta. Não pode. Tem mulheres que não têm opção. Elas falam isso. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho trabalho, minha família ficou em outro estado, eu não sou do Rio. O que eu faço com meus 3 filhos? É um drama enorme a violência doméstica e familiar. Por isso é que eu falo que envolve a sociedade, que a sociedade é diretamente atingida quando uma mulher é agredida. Porque é a sociedade que tem que tentar reparar. Porque como vai ser a vida dessa mulher? O que uma delegada, quando recebe uma mulher numa delegacia dizendo se a senhora, doutora, prender meu marido, eu não vou ter quem trabalhe para botar pão na mesa dos meus filhos. Então eu prefiro que a senhora não prenda ele. Vocês que estão me ouvindo acham que eu nunca escutei isso? Várias vezes. Então olha como é que é visto a vida dessa vítima. Agora, realmente, foi comentado pela companheira, existem policiais bons e que precisam de uma qualificação, uma capacitação. Assim como em todas as profissões. Nós vimos recentemente o caso do anestesista. Aquilo é uma exceção. Temos advogados bons e maus, temos dentistas bons e maus, temos profissionais que transformam uma pessoa de uma cirurgia plástica num monstro. A pessoa fica deformada. Isso são exceções. Então, a gente não pode tratar exceção como regra geral jamais. O que a gente tem que fazer é melhorar. A gente tem que capacitar. A gente tem que entender que existe esse problema e cuidar do problema, não justificar. Então, enquanto na corregedoria a gente recebe reclamação e busca apurar aquela reclamação, identificar aquela reclamação, quem foi o causador daquele fato, puni-lo e capacitá-lo, porque não adianta só a gente, ele não atendeu direito a pessoa na delegacia X, vamos transferir ele, isso não vai resolver. Eu já fiz palestra em que eu escutei, na frente de todas as pessoas, uma pessoa letrada dizer, não, mas existe uma pessoa que atendeu mal a minha cliente numa determinada delegacia, essa pessoa tem que ser transferida de lá para outro lugar, para trabalhar em outro lugar. Ela vai continuar tratando mal em outro lugar. Então ela tem que ser o quê? Melhor capacitada. Ela tem que aprender a atender a pessoas. E é o que eu falo sempre. Certos trabalhos, eu tipifico 2. Existem 2 tipos de lugares que as pessoas que não têm o dom não tinham que estar ali. Delegacia e hospital. Se você não tem o dom de atender o ser humano numa condição de fragilidade total, que é numa delegacia e num hospital, não é para você estar lá. Faça outra coisa. O ser humano ele não vai para esses 2 lugares para se divertir, como ele vai num bar, num cinema, num restaurante, na casa de parente. Então a gente está aqui para tentar mostrar que o tratamento correto é um. Porque se a gente começar a falar, mas existem muitos policiais que não tratam bem. Se fosse por isso, não era para ter nem o crime de homicídio. Porque a gente não sabe que matar é errado, que matar é crime, mas está lá no Código Penal. Ainda tem a pena. Tendo crime, tendo pena, as pessoas deixam de matar? Então, o que a gente pode, em resposta aos maus profissionais, é
em relação a transgressões, apurar e punir dentro da lei. E tentar melhorar concursos de capacitação. Todos os atores, policiais, guardas municipais, juízes, defensores, promotores e familiares. Os familiares também têm que saber ouvir dentro de casa, dentro da sua família, lato sensu, uma pessoa com um problema e não banalizar, dizer, daqui a pouco está todo mundo se agarrando de novo, está todo mundo bem, daqui a pouco uma cervejinha, daqui a pouco logo melhora. Então a banalização não acontece só na polícia, a banalização também acontece dentro de casa. Excelente comentário, obrigada. Obrigada, Verônica. Agora, Ilma, por favor, abra o microfone para fazer essa pergunta. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à doutora Verônica, se, na opinião dela, existe uma falha, uma brecha nessas medidas protetivas, porque eu penso que, às vezes, algumas mulheres ficam desestimuladas à denúncia, porque, mesmo que elas denunciem, a gente sabe, através da mídia, que muitas são mortas pelos seus opressores, pelos seus cônjuges, né? No seu ambiente de trabalho, na rua, na sua casa, mesmo com essas medidas protetivas já. O que acontece? Existe uma falha, uma brecha nessas medidas na justiça que não consegue atingir de forma mais efetiva essas mulheres? Obrigada. São algumas situações que geram dúvidas, mas são fáceis de você resolver se você tiver uma visão ampla. Quando uma mulher ela sai da delegacia com a medida protetiva, eu sinto no olhar delas com aquele papel na mão um alívio. E eu olho para aquele alívio, eu vejo no semblante. Eu vou até elas e falo, olha, esse papel não é a capa do super-homem. Esse papel não vai te salvar de um tiro. Você não vai ter proteção do Estado 24 horas. Ninguém tem, ninguém anda com policial ao lado. Nem o próprio policial. Senão não haveria tanta morte de policial. O policial, em tese, anda armado. Então, a medida protetiva não tem falha. O que falha, a falha está no ser humano. Porque a medida protetiva, quando o autor ele é intimado dela, ele sabe, porque está escrito, que ele não pode se aproximar, ter contato, frequentar determinado lugar. Ele tem que manter uma distância de 200 metros. Aquilo, para um agressor que tem um perfil psicopata, aquilo dá uma raiva tão grande que ele pega aquela medida, rasga e vai lá, porque ele sabe onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela pega o ônibus, aonde ela compra às 6h30 o pão. Ele vai lá, fica atrás da árvore, espera ela sair, porque ela foi ontem na delegacia, ela saiu com a medida protetiva, ela só foi comprar o pão. E ela não volta com o pão para casa. A culpa está na medida protetiva? Não. Agora, a gente tem que ter leis mais duras, leis que façam os autores ficarem presos? Pode até ser. Mas isso, ele na cadeia, ele vai se tornar uma boa pessoa? Ele fora da cadeia, ele vai se tornar uma boa pessoa? Esses programas que tem de medida protetiva de recuperação e reeducação, a gente tenta fazer a reestruturação da família. A família é a base da sociedade. A gente tem que buscar uma família saudável, bem estruturada, para que a gente crie filhos saudáveis e responsáveis. Responsáveis com o ambiente, preocupados com o vizinho, preocupados e solidários com a dor de uma pessoa com deficiência que não tem uma rampa para subir. E você vai lá e ajuda. Isso é educação. O nome disso não é medida protetiva que vai dar. Não é uma lei que puna 30, 40 anos uma pessoa que vai fazer ele olhar uma pessoa que precisa de ajuda e ele vai lá estender a mão e não virar para o lado até mudar a rua. Tem gente que vê uma pessoa precisando de ajuda, atravessa para não ajudar. Isso não é a medida protetiva que vai mudar. Então, a gente tenta educar. Eu acho que a solução para isso não são só leis mais duras,
não é botar todo mundo na cadeia, porque vai ter um momento que ele vai sair, a gente não tem prisão perpétua. A cadeia, todo mundo sabe que ela não ressocializa. O que eu defendo é que na cadeia o preso trabalhe. Porque quem é que paga o preso estar lá? Quem é que paga o alimento do preso? A família do preso, ela não fica desguarnecida. Agora, e a família da vítima? Daquela vítima do feminicídio, que deixou os filhos e o pai foi preso. E aquelas crianças? O pai foi preso, a mulher foi morta. Quem é que está cuidando daquelas crianças? Aquela tia, aquela avó, o conselho tutelar, vão tudo para adoção. Ninguém se preocupa com isso. Está todo mundo se preocupando em não amontoar as delegacias com os presos. Tem as audiências de custódia, tem toda essa política de desencarceramento, porque a gente não ressocializa preso. A gente ressocializa criminoso na rua e a gente em casa. Então, não é medida protetiva que vai mudar, entende? É uma coisa muito mais macro. É uma coisa, ao mesmo tempo, macro, que é a sociedade ela é formada por nós. Então, se nós não mudarmos, a sociedade não vai mudar. Não adianta maior punição para uma pessoa que não tem educação, porque ela vai sair da cadeia com mais raiva do que entrou. Tem gente que planeja na cadeia a vingança para quando sair. Essas saidinhas que vocês sabem que existem no nosso país, que está todo mundo comentando, que está tendo um projeto de lei, já passou pela Câmara, está aguardando o Senado, proibindo as saídas temporárias. Sabe, na mídia, quando a gente vê aumento de roubo, estupro, assassinato, e a mídia fala, nossa, mas esse cara tem tantas passagens e está solto, ele está foragido. Ele está foragido porque tem uma legislação que foi votada que permite a saidinha dele em 5 vezes por ano. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, muitos presos saem pela porta da frente dos presos. Eles voltam. Vocês acham que eles vão voltar? Eles saem. Vocês acham que eles voltam? Eles se tornam foragidos da justiça e continuam a praticar os crimes que levaram eles lá para a cadeia, porque eles não foram ressocializados. Aí a gente tem que prender eles de novo para daqui a algum tempo eles saírem pela porta da frente por leis que beneficiam isso. Então, é um problema muito macro. Não é a medida protetiva que vai reestruturar a vida da vítima, a saúde psicológica da vítima. A gente tem que tentar conscientizar aquele agressor que o que ele está fazendo é errado. Isso é o mais difícil. A gente tem que começar a educar as nossas crianças desde cedo para dizer o que é certo e o que é errado. Se tudo pode, quando criança, imagina na vida adulta. Esse é o problema. Perfeito. Obrigada. Cândido, por favor, sua pergunta. A delegada foi perfeita em todas as colocações, culminando com essa frase final a respeito da permissividade da sociedade que tudo permite. Se permite, não há limite. Se não há limite, eu faço o que eu quero, porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. E essa é uma guerra que, infelizmente, caminha com um nível de consciência social que nós estamos vendo perder. A loucura está encampada no mundo. O mundo está louco, as pessoas estão enlouquecidas. Por mais que se tenham as leis, a têmpera completamente desvirtuada pela droga. Como você vai convencer um cara drogado a não executar uma atividade se ele não consegue nem conversar com ninguém, porque ele fala berrando, ele quer agredir a todos, ele bate no filho, ele bate na mãe, ele assalta o pai, ele rouba a mãe, ele mata a mãe, que dirá a mulher? Então, a gente sabe que tudo isso é fantástico, mas a sociedade, principalmente num país e nos países que vivemos de terceiro mundo, isso se distancia cada vez mais. E a gente sabe que, obviamente, quando uma mulher tem recursos e ela pode chegar e perceber que aquele homem não lhe interessa, ela tem uma capacidade pela inteligência e seu poder financeiro que determina que ela saia sem o menor problema, nenhum esquilo arranha ela. Mas quando essa mulher vive com um homem exatamente nessas condições, onde ela olha para os filhos, ela não tem onde cair morta, ela se submete. Porque quando sai, primeira coisa que acontece, o homem é canalha, já vai se ligar a outra mulher
e para outra mulher que tem 5 filhos, um de cada pai, ele paga tudo. Mas os filhos de sangue, ele não paga nada. Para punir a mulher, ele não paga os filhos. É uma coisa assim, animal demais. E essa mulher, então, muitas vezes está no mundo e só tem uma saída: droga, prostituição, viver com o marginal dali, da acolá, e a vida dela piora muitíssimo mais. Por isso que é uma situação muito difícil. Eu sou médico, eu já vi muitas pessoas darem passos, e nos passos piora muitíssimo, e acaba que a pessoa sofre mais e acaba voltando para uma situação anômala, porque ela prefere aquele sofrimento às vidas limitações que se sequenciam. E olha que tem muita violência, muita, é assustador. Tá, muito obrigado. Parabéns pela palestra, foi uma honra, ainda mais sabendo que você é companheira aí. Nossa, que legal, fiquei muito feliz. Obrigado, um beijo grande. Eu sou polícia militar, sou polícia, e também já coisinha, é realmente assustador. Obrigado. Obrigada, Cândido. Ciomara, por favor. A última pergunta com a Ciomara. Boa noite a todos. No meu caso, não é uma pergunta, tá, companheira Verônica? No meu caso, eu quero dar um depoimento. Eu vivi essa violência doméstica na minha casa, na casa da minha família, desde criança, porque a minha mãe sofreu violência doméstica do meu pai, que era militar, que só trabalhou em presídios na Ilha Anchieta, no Carandiru, e que na época a gente nem imaginava que tipo de presídio era, né? E essa violência, ela não fica só na esposa, ela fica na família inteira, porque a gente acaba passando essa violência também, juntamente com a minha mãe, no caso. E eu lembro, se eu me emocionar, que vocês nem ligam, eu lembro que eu pensava assim: quando eu crescer, eu vou fazer minha mãe separar do meu pai. Só que eu não consegui atingir esse objetivo, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Porque meu pai era tão ignorante, que ele não deixava minha mãe ir ao médico, que ele falava assim que médico era para mulher quando estava morrendo, ou mulher sem vergonha. Então, ele não deixava ela sair para ir ao médico. Então, quando ela chegou a ficar ruim, ela entrou no hospital num dia e faleceu no outro. Então, aquilo gerou um trauma tão grande em toda a família, que a gente não sabia mais nem o que a gente fazia da vida da gente. E eu lembro que quando eu assisti, depois de adulta, aquela rebelião no Carandiru, por uma fração de segundo passou assim na minha cabeça: nossa, será que meu pai era assim porque ele trabalhava nesse lugar? Mas foi questão de segundo, porque depois eu falei: não seria somente por isso, porque senão todo mundo que trabalhasse ali era daquele jeito. Então, eu quero deixar esse relato aqui para as pessoas entenderem que quando a mulher sofre uma violência, a família inteira sofre. Meus irmãos, todo mundo na minha casa tem problema. Eu já faço 5 anos que eu faço tratamento, faço terapia, porque eu tive muitos problemas. Agora, graças a Deus, eu não tenho mais. Mas fica um trauma na cabeça da gente, com medo de tudo, entendeu? Pela violência que a gente vê a família da gente passando dentro de casa. Parabéns, olha, a sua palestra, eu não imaginava que ia ser tão boa assim, que conforme você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça, e eu fui lembrando de tudo. Acontece isso. Eu lembro até de treinamento que ele Infelizmente ou fazia dentro da minha felizmente. casa, que ele queria ensinar meus irmãos mais velhos, eu era caçula, a atirar, aprender a atirar, e uma vez ele me colocou para ser, sabe quando você tem que ficar parada assim para a bala passar na sua cabeça? Eu lembro que eu tinha 5 anos, eu tinha que ficar parada, e meus irmãos atiravam e a bala vinha assim na minha cabeça. Então, tudo isso eu passei com a violência doméstica dentro da minha casa. E olha como você era nova, e mesmo 5 anos as pessoas não acreditam. As crianças, elas guardam isso. E até os 7 anos já foi provado que do 0 aos 7 anos é a fase de crescimento e formação de todo o psicológico de uma criança. Tudo que acontece até os 7 anos, a gente vive o resto da nossa vida como consequência daquilo que a gente viveu e aprendeu. Por isso que você tem isso tão marcante na sua vida. Obrigada, viu?
A Verônica, Neide, tem oi. o convidado da Verônica, Pedro Paulo, ele Pois gostaria não. de falar, ele já se Por manifestou. por favor. Pedro Paulo, você está com a palavra. Ok, boa noite, obrigado aí pela atenção. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos Estão sim. me ouvindo? Ok, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns novamente para a doutora Verônica, né? Para variar, sempre muito lúcida, sempre muito sóbria e dominando o assunto como poucas pessoas, né? Então, para quem não sabe ainda, a doutora Verônica já sabe, mas para quem não sabe, eu sou psicólogo há 20 anos e a minha especialidade é exatamente dentro da dependência química e da codependência familiar. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Verônica é o seguinte: você sabe, você tem algum tipo de pesquisa, de levantamento, para saber se essas mulheres que são agredidas, né, covardemente, geralmente, né, elas acabam desenvolvendo algum tipo de dependência química, que acabam indo para a bebida ou usando algum tipo de droga ilícita, ou até mesmo usando medicamentos, né, que é muito, muito normal entre as mulheres, né, para fugirem do problema, tal, elas acabam procurando se medicar. Então, eu gostaria de saber se existe algum levantamento nesse sentido, né, que mulheres que depois que passam por esse problema de abuso, de violência, né, elas acabam desenvolvendo algum tipo de dependência química, né, não só emocional, mas depois também química também, que aí já é um outro problema, né, porque a dependência química é uma doença grave, muito grave. Então, a minha pergunta é essa. A gente tem experiência prática, infelizmente. Quando as mulheres elas vão às delegacias por onde eu passei, muitas delas, na bolsa, já tinha remédio controlado, porque elas não conseguiam falar. Elas tremem, elas suam, elas têm uma expressão de apavoramento, assim, é uma coisa assim tão impressionante, a forma como, quando você tem aquele olhar empático de querer entender realmente o grau da violência que aquela mulher atravessa, que realmente o que mais elas reclamam e falam é a falta da tranquilidade para dormir. A insônia é tão presente na vida dessas pessoas que a saída são remédios para dormir. Todas elas que conversavam comigo quando a gente terminava de fazer uma ocorrência, eu nunca gostei de tratar a pessoa, ir próximo e deixar a pessoa embora sem pelo menos ter aquela curiosidade de saber, vem cá, mas o que você vai fazer depois daqui? Qual vai ser a sua meta? Eu queria botar metas na cabeça das pessoas, não só entregar papel. E eu via que o medo, o choro, chora-se muito, copiosamente. E quando você permite que uma mulher numa sala separada chore, é um choro que é um choro de alma. É um choro de catarse. Eu diria que era um choro de catarse. Situação que eu sei porque eu vivenciei isso. Vivi, porque a gente, quando está com aquela pessoa, a gente está vivendo aquilo com ela. Então, é uma situação que não tem como você não é ter pena. A palavra não é pena. É você se solidarizar com aquela dor, porque você quer fazer alguma coisa e você não sabe o que fazer. E a pessoa não consegue explicar o que está passando. Ela só precisa. Tem mulheres que a situação é tão grave que elas não falam nada, com nada. Elas só choram. Choram copiosamente e depois vão embora. Pensam, não, eu vou pensar melhor. Eu já tive isso. A mulher foi na minha sala, mas chorou tanto, eu fiquei tão sem saber o que fazer, que ela não falava nada com nada. Depois ela pegou a bolsa e foi embora, falando, não, eu precisava conversar com alguém, porque eu não aguento mais o que eu estou vivendo. E a gente quer, não, faz um RO, faz um registro, fala para mim o que está vendo, vamos fazer uma medida protetiva, o que a senhora quer? Não, eu vou... Essa tinha marcado uma consulta com a psicóloga, só que ela perdeu a consulta. Então ela entrou na delegacia, a sorte é que era meu plantão, e ela desabafou tudo comigo. E depois do desabafo, ela foi embora, falou, eu vou me acalmar,
eu vou pensar em tudo isso que a senhora está me falando, isso aqui valeu como se fosse uma consulta, porque eu perdi a minha hoje, eu vou analisar tudo que a senhora está falando, eu vou vir aqui com mais calma para ver o que eu quero fazer da minha vida. Então, é isso que eu quis passar nessa palestra, nessa conversa. É necessário que a gente tenha essa preocupação com o próximo, porque isso são sequelas, eu queria essa palavra, isso gera sequelas enormes e a longo prazo. E elas não somem assim. As mulheres que são vítimas desse tipo de violência, elas terminam esse relacionamento quando conseguem, para o tempo que elas levam para se reconhecer de novo como pessoa é um tempo longo. Imagina para essas mulheres voltarem a confiar em alguém. É muito difícil. E tem gente que quando volta para o mesmo perfil do agressor. Sim. Isso é que é digno de estudo. Porque ninguém sai de casa para se envolver com alguém para apanhar depois. Ninguém quer isso na vida. Só que tem mulheres que, por alguma razão, que aí o estudo aprofundado da mente humana pode nos explicar, que o agressor ele se repete, o perfil que ela busca. Eu tenho, para mim, isso é muito particular, que isso tem a ver com a infância dela. Sim. O que ela passou naqueles primeiros anos de vida, o que ela achou normal. Talvez uma família que tinha muito relacionamento, conversas agressivas, comportamentos agressivos, ela está acostumada com aquilo, ela não consegue não viver aquilo. Existe uma quanto mais ela se afasta, exato, é reprodução. Existe uma reprodução disso, entendeu? Isso realmente é muito mais sério, é gravíssimo. Por isso que eu fico muito abalada quando as pessoas falam, ela faz isso, mas ela gosta. Ela fica mudando de namorado, mas sempre... Ou então aquela expressão, ela tem o dedo podre. Isso é uma expressão tão surreal que parece que a pessoa sai de casa para escolher a maçã podre para comer. Quem é que faz isso, gente, em sã consciência? Se eu sei que aquilo ali está estragado, eu vou comer aquilo que eu sei que vai me dar dor de barriga? Isso é só o subconsciente. Sim, isso é só uma pessoa... Ela acha que é capaz de apenas comer aquilo, entendeu? Aí que está o problema. Ela não se vê em outra situação. Ela acha que só pode viver naquela situação. A mulher é muito preocupante essas situações. A mulher tem um amor diferente do homem. A mulher tem um amor diferente. E a mulher, ela cai na armadilha do que te prometo, eu nunca mais vou fazer isso. E a mulher, na crença do seu amor, pai dos seus filhos, ela se dá mais uma oportunidade. Dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E quando ela entra nesse giro, nesse feedback, ela não consegue sair. Porque ela mesmo já fala, eu já podia ter saído, não saí, agora eu estou na 7ª vez. O que eu vou fazer agora com a minha idade? 54. Aí ela vai ficando com 55. Eu já escutei, vi meu marido andando na rua com uma mulher. Eu atravessei para o outro lado para nem bater de frente, que eu não queria atrapalhar, porque eu sei que essa mulher está querendo que eu termine com ele para ela ficar aposentada do meu marido. Eu fingi que não vi, tudo certo. Então, é uma série de loucuras e situações que a gente aqui vai ficar discutindo, mas mulher, ela tem uma cabeça diferente do homem. A mulher tem a família, a mulher é piramidal. A mulher, ela não pensa em si, ela está pensando na cria, está pensando na dificuldade da experiência do curso, da vontade da felicidade. Então, ela submete, ela engole, muitas vezes se vitimiza e arranja saídas para manter, porque a mulher tem uma coisa diferente, um amor que o homem não tem. Né? O homem é um animal testosterônico, a mulher é diferente, é uma coisa mais constitucional. A mulher se trai por ela mesma, na verdade, essa é a verdade. O amor maior da mulher leva ela a essas ingerências. Obrigada, Cândido. Pedro Paulo, ok para você? Verônica. Obrigado aí pela atenção. Imagina, Verônica, muito obrigada. Realmente a tua palestra, ela é elucidativa, ela é orientativa, mas ela é emocionante, ela é tocante. Né? O que você chama de sequelas, eu chamo de marcas indeléveis que essa mulher vai carregar. Né? Verdade. Então, assim, a tua palestra traz essa... É com amor, você fala com amor, com experiência, né, com vivência da causa,
e mesmo que seja muito duro, você consegue trazer esse alento, né, e essa preocupação, né, e a obrigação nossa, o Vésper está nesse mês, né, comemorando a Lei Maria da Penha, o pessoal da imagem pública aqui, nós temos divulgado no Instagram, no Facebook, campanha de conscientização, e eu não sabia de todos esses telefones, né? Então a gente está colocando sempre Disque 180, mas tem tantos outros, e eu já vou deixar o alerta para que nós coloquemos essas chamadas e mensagens dentro do Instagram com esses outros telefones. Eu vou ver depois essa gravação e vou pegar, muito importante. Com certeza. E o mais importante, quem quiser seguir minhas redes sociais, minha rede social, meu Instagram, eu falo muito sobre esse tema, outros temas que está no meu mini currículo que eu enviei para vocês. Eu falo realmente sobre temas que envolvem a proteção da família. Então, meu Instagram é Delegada Verônica Oliveira, Facebook também é Delegada Verônica Oliveira. Eu costumo, no meu Instagram, na minha bio, tem o meu telefone pessoal, porque eu deixo o meu telefone pessoal porque eu já consegui, com a graça de Deus, ajudar muita gente a nível de ir numa delegacia, ter uma certa dificuldade para fazer o RO, e quando a gente entra no circuito para tentar instruir melhor o caso, a gente consegue uma resposta positiva. Então, eu me sinto na obrigação de tentar ajudar o que eu puder ajudar, porque eu tive a oportunidade de ter um conhecimento que muitos não têm. Então, se a gente sabe que a informação é poder, e a mulher, para se sentir com o poder, ela tem que saber o direito que ela tem, eu acho que a gente, como mulher, que sabe a dor que a outra sente, a gente tem que ser solidária a essa dor e, pelo menos, prestar um mínimo de assistência. Então, tá lá o meu telefone é o DDD 21 999 12 43 70. Esse telefone também está na minha bio, lá do meu Instagram. Lá eu faço vídeos, falo sobre todas as situações, de todos os tipos, infelizmente, de violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher não é só o que está na Lei Maria da Penha, infelizmente. A gente tem violência obstétrica, que eu tenho falado muito nisso, e eu tenho me espantado com a revelação dos homens quando participam dessa violência, porque pai também é importante fazer parte dessa noção da violência que a mulher sofre no parto, pós-parto e em todo o período da gestação. São muitos direitos que a mulher não sabe que tem e, por consequência, o pai, e a gente procura informar. Então, violência política, violência institucional, violência obstétrica, todo tipo de violência que é feito contra a mulher, que infelizmente são vários tipos, a gente tem que estar informando e tem que estar direcionando, pelo menos para uma solução, uma melhor solução para uma melhor sociedade. Muito obrigada mesmo. Vamos ouvir agora a primeira estrofe do Hino da Bandeira, antes de encerrarmos oficialmente a nossa reunião. A estatística? Desculpe, Cândido, por favor, a estatística. Bom, inicialmente, o Rotary Clube do Rio de Janeiro Vésper está extasiado pela presença da companheira Verônica Oliveira. Que Deus te abençoe. Você une predicados de inteligência emocional de altíssimo nível, com sensibilidade, e a palavra final de uma das tuas frases, onde você cita a presença de Deus. Esse Deus é que motiva você a fazer um trabalho com o requinte recheado de amor. Essa é a mensagem que você deixa para nós, e nós estaremos sempre aqui de braços abertos, com a mão direita e esquerda, à tua disposição do que nós pudermos te servir. Seja sempre muito feliz, nós te abraçamos. E tivemos hoje, entre saídas e entradas, 29 pessoas com os seguintes clubes presentes: Caçapava, Jequitibá, Rotary Clube Grajaú, Rotary Clube Mercado, Rotary Clube Dois Irmãos, Rotary Clube Rio Conhecido, o Rotary Clube Vésper, e amigos e amigas da nossa palestrante, e também Madureira, Brincadeiras em Madureira, que é um grupo lá de Madureira. A minha querida amiga Ilma está presente. Tá? Boa noite a todos. Com a palavra a nossa presidente para encerramento dessa belíssima reunião. Cândido, só fazendo uma correção, teve presente também a Odete, presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro. Um beijo, Odete.
Campo Grande. Também vou palestrar lá do nosso Rotary, Odete. Não esqueci, não, hein? E a nossa governadora assistente, Zélia Haupt, muito obrigada, Zélia. Consideremos que nós ouvimos o hino à bandeira e passamos uma saudação. Eu agradeço. Cândido, por favor, toque o sino. Toque o sino manual para mim. Obrigada, gente, muito obrigada. Eu vou parar a gravação e está aberta para nós conversarmos.